Boa noite, queridos. Obrigado pela receptividade tão alegre. E a gente fica feliz aí por tudo que Deus está fazendo. Espero que vocês tenham sido ministrados esses dias e vão continuar sendo ministrados pela palavra de Deus. E a nossa oração é que Deus os encontre no lugar onde vocês estão, mas não deixe vocês da maneira que vocês estão, que Ele mude vocês. Então eu queria orar para a gente conversar um pouco. Eu sei que vocês estão empolgados aí com o que vai acontecer, e eu quero falar da palavra de Deus. O tema essa noite é a comunidade de honra. Eu quero conversar um pouco com você sobre isso essa noite. Então, vamos orar? Fecha teus olhos aí e vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E a gente ora para que o Senhor continue manifestando a Tua presença enquanto nós nos reunimos como Teu povo, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, que o Senhor fale profundamente ao coração desses adolescentes, jovens. Senhor, que o Teu Espírito de fato venha nos confrontar, venha mostrar o quão glorioso, o quão belo Tu és, Jesus, e que o Teu Espírito possa dobrar os nossos joelhos em adoração a Ti, pois Tu és digno e não há outro. Louvamos o Teu nome e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu... Queria que você pudesse aí abrir Hebreus capítulo 13, verso 17, seu tablet, sua Bíblia, seu smartphone. Ali não tem, né? Não tem smartphone. Ok, glória a Deus, né? Então é a Bíblia, né? Quem tem Bíblia aí, dá para ler nesse escuro? Dá, gente? Misericórdia, né? Hebreus 13, 17, então eu vou ler aqui. Eu preciso da sua atenção enquanto a gente lê a palavra de Deus. E nós vamos falar de fato sobre a comunidade que honra, e essa honra ela vem por meio de um entendimento bíblico sobre autoridade. O que é autoridade, né? Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Então, Hebreus 13, 17 diz o seguinte: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Eu vou ler mais uma vez. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. É comum hoje, ou na verdade está muito claro, como nós temos um problema sistêmico nos dias atuais, que se chama uma algeriza para com a autoridade. Qualquer tipo de autoridade que seja. A geração atual, da qual você está experimentando, a geração X, né, que agora não é mais, mas vamos ficar aqui na X, geração X, ela é uma geração que não sabe lidar com a autoridade, ela não consegue lidar com pessoas que possam ter alguma autoridade sobre elas, a ponto de dizer para elas um não. Esse é o grande problema da sociedade atual. E um dos lemas é, não precisamos de autoridade, pois a autoridade cerceia a minha liberdade. Logo, eu tenho para mim, né, como diz o cearense, que a autoridade é ruim. Nós não precisamos de autoridade, liberdade todo o tempo. Sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus já nos alertava sobre os dias de hoje. Há 2000 anos atrás, Paulo escrevendo ao Timóteo, no segundo livro, capítulo 3, Paulo diz algo interessante. Escute isso.
Ele diz assim: olha, Timóteo, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Ele está olhando para o futuro por meio do Espírito de Deus que está revelando, está dizendo: olha, vai chegar um tempo, 2025 chegou, vai ser um tempo difícil. Por que vai ser difícil? Aí ele vai dizer: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Por amarem a si mesmo e ao dinheiro, dentre muitas coisas, desobedecerão a seus pais. E há um tesouro sobre obediência dos pais ou desobediência dos pais que a Bíblia nos ensina desde sempre. Nos 10 mandamentos, qual é o 5º mandamento? Honra ao teu pai, por quê? Para que se prolongue os seus dias na terra. O interessante é que os primeiros 4 mandamentos, eles têm a ver diretamente em honrar a Deus, em dar a glória devida a Deus, em reconhecer Deus, os 4 primeiros mandamentos. Dos 6 em diante tem a ver com mandamentos, os mandamentos têm a ver com o próximo. Os primeiros 4 têm a ver com Deus, dos 6 em diante tem a ver com o próximo. Mas tem um mandamento que é o start para o tratar bem o próximo e para viver bem em comunidade. Honrar pai e mãe. A sabedoria bíblica é que se você não tiver uma relação boa com seu pai e com a sua mãe, vai ser impossível você ter uma relação boa com o teu próximo. Por isso que o mandamento de honrar pai e mãe está no meio. Porque é a partir daí que a minha relação com o meu próximo ganha significado. Quando eu entendo que eu estou submetido a uma autoridade que é pai e mãe. E eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso, porque apesar dessa constatação de que a autoridade para a geração atual é algo ruim, é algo que de fato cerceia a minha liberdade, mas como essa é uma geração também extremamente paradoxal, ela vive nos extremos, ela não consegue dialogar, nós temos uma história interessante, que é a história da cantora Amy Winehouse. Quantos conhecem aqui? Morreu em 2011. É uma daquelas artistas que nascem de 100 em 100 anos, talentosíssima. Mas a Amy Winehouse, ela teve vários problemas, e esses problemas só a levou ao suicídio, e aí ela perdeu a vida tão nova, com menos de 30 anos, ela perdeu a vida por conta de uma vida desenfreada. Mas é interessante que o Amy Winehouse, ela fala algo sobre a sua relação com o pai. Enquanto a nossa geração, ela tem algeriza e ela tenta se afastar o máximo possível de qualquer conotação autoritária, Amy Winehouse, por sua vez, apesar de querer viver dissolutamente, de escolher viver as suas loucuras, num documentário feito pela Netflix, há uma declaração dela, pessoalmente, que me chamou a atenção. Ela diz o seguinte: se meu pai, prestem atenção nisso, se meu pai tivesse falado para mim muitos nãos, possivelmente eu não me encontraria no estado que eu estou. Uma sociedade que luta e briga para não prestar contas a ninguém, e Amy Winehouse, no seu ápice da loucura, ela olha e diz: meu pai deveria ter falado não para mim. Meu pai deveria ter cerceado os meus desejos. Ele deveria ter falado: não, você não vai decidir isso, não é para você agora. Vamos aprofundar um pouco mais aqui.
Deixa então eu trabalhar alguns pontos essa noite com você. Eu quero falar sobre autoridade primeiro, para que você entenda o que é autoridade. Autoridade é algo que Deus dá ao homem. Porque Deus é Senhor de tudo, Ele é Criador de todas as coisas, Ele é o soberano, Ele tem o poder e a capacidade de outorgar a autoridade. E isso não está limitado só aos crentes, não. Deus dá autoridade a quem Ele quer. Todo tipo de governo que se levanta no mundo, seja o governo atual, seja o governo que virá daqui a 2 anos, seja os governos que passaram, todos eles são governos estabelecidos por Deus. É Ele quem levanta e Ele quem derruba. Olha o que Jesus disse a Pilatos, em João capítulo 19, verso 11. Escute isso, é bem interessante. Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Pilatos ali tentando conversar com Jesus, para que Jesus pudesse mudar ou falar alguma coisa em sua defesa diante da crucificação, e Pilatos achando que a sua autoridade vinha dele mesmo, né? Ele era o cara que estava ali, mandaria, mas ele fala para Jesus, tu não sabe que eu posso te libertar? E Jesus falou, opa, você não entendeu, foi nada, Pilatos, você só está aí nesse lugar, porque Deus assim o fez. A autoridade é algo que vem de Deus. Quando Ele criou o homem, aí vamos lá para o Gênesis, bem rapidinho. Ele ordenou ao homem que fosse seu corregente na criação. Gênesis 1, 27 nos diz, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem-se e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Ou seja, Deus cria o homem e diz, ei homem, eu criei você, agora eu vou te dar autoridade para que você domine, para que você cuide, para que você seja meu corregente na estruturação, na organização da terra, do planeta Terra. Deus dando ao homem autoridade. Salmo 8,6 nos diz, tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade dele todas as coisas. O salmista dizendo, o Senhor fez isso, o Senhor deu autoridade. E aí Romanos 13:1 nos diz, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram colocados ali por Ele. Autoridade. Quem é que dá autoridade? Quem é que dá autoridade? Ou seja, então, todo aquele que tem autoridade sobre você, foi Deus que colocou. Pai, mãe, líder de GR, pastor, professor na escola. E toda vez que nós nos rebelamos contra tal autoridade, nós estamos em rebeldia contra Deus. É interessante isso. Porque uma comunidade que honra, você só pode honrar alguém se você estiver ou saber o fundamento do princípio. Eu preciso trabalhar isso com vocês aqui. Assim o homem recebeu de Deus autoridade para governar o mundo e dominar sobre a criação e os animais. Então, já podemos ver que a autoridade é algo que vem, primeiro, das mãos de Deus. Então, ninguém se levanta e diz, agora eu vou ter autoridade. A autoridade, ela não é conquistada, ela é recebida. Ninguém conquista a autoridade. Ninguém conquista a autoridade, ela é recebida do alto. Então a primeira coisa é que a autoridade vem das mãos de Deus. A segunda coisa é que a autoridade existe antes da queda, percebeu? A ordem de Deus para Adão foi antes da queda, não foi depois. Adão, você vai dominar. Então, se a autoridade ela vem antes da queda, ela não é algo pecaminoso nem ruim. Ok? Porque ela vem antes da queda.
Então, não tem problemas termos autoridades. E a terceira coisa, aliás, é que a autoridade é algo que organiza a criação que Deus criou. E aí, a partir disso, deixa eu conceituar a autoridade para você. O que é, então, a autoridade a partir do texto bíblico? A autoridade é a capacidade recebida, não conquistada, recebida, de administrar de maneira sábia e piedosa as áreas da criação sobre as condições e legislações estabelecidas por Deus. Deixa eu repetir de novo isso. A autoridade é a capacidade recebida, não conquistada. Isso é extremamente importante. Porque quando eu reconheço que a autoridade que alguém tem sobre mim é algo que é recebido, então eu devo temer quando eu me rebelo. Eu devo temer quando eu tento ir contra. Porque a pessoa que tem autoridade sobre você, ela não foi colocada ali por ela mesma. Mas Deus a colocou. É a capacidade recebida, não conquistada, de administrar de maneira sábia e piedosa as áreas da criação sobre as condições e legislações estabelecidas pelo Criador. Ok, então já estabelecemos aqui um fundamento sobre a autoridade que vem de Deus. A autoridade não é ruim, porque Deus deu antes da queda, e ela vem para organizar aquilo que Deus criou. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Como é que nós, igreja, podemos ver isso? Então, com o pecado, a desordem veio ao mundo. Assim, tudo se tornou caótico. O homem decidiu viver as suas leis, do seu jeito, da sua maneira, das suas regras, e não se achou lugar para Deus na sua vida, nem em seu coração. Deus está fora disso. Ele se tornou seu próprio Deus e estabeleceu sua própria autoridade. Ele mesmo se deu autoridade. Mas Deus, que é Senhor soberano, conduz a história, pois a história está nas palmas das mãos de Deus. É Ele quem conduz e Ele tem todo o domínio. Ele que tem escrito e tem feito ou organizado e levado o mundo até o final, Ele vai levar. Deus, Ele, ao olhar para o mundo, e quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia tem uma narrativa de criação, queda, redenção, consumação. E o plano de Deus, que é desde a eternidade, é que a igreja seja o lugar onde a glória dele se manifeste ao mundo. Que na igreja a vontade dele seja manifesta ao mundo. É mais ou menos, deixa eu dar uma ilustração, é mais ou menos assim. Quando você vê a cidade um caos, você anda por Fortaleza e tem medo de entrar em alguns lugares, e aí você é convidado para o condomínio daquele teu amigo que tem muito dinheiro, ele mora naquele condomínio que é o condomínio. Você entra lá e está tudo limpinho, tudo bonito, as coisas funcionam, não tem muito barulho, e você vai lá e você não tem preocupações em ser assaltado dentro do condomínio, você não tem preocupações de pessoas talvez bagunçarem ou entrarem na sua casa e coisas desse tipo, porque tem uma ordem no condomínio. O condomínio bem estruturado, ele é inspiração para uma cidade. A cidade olha para o condomínio e diz, é assim que as grandes cidades deveriam ser, mas não conseguem ser. Assim funciona com a igreja. Quando Deus chama a igreja, Ele coloca a igreja nesse lugar onde nós seremos esse lugar de inspiração, de esperança e de desejo para que o reino de Deus venha. Quando o mundo olha para a igreja e quando a igreja entende o seu papel, ele diz, nós queremos ou nós ansiamos por isso. A igreja então passa a ser esse farol, essa luz para a sociedade. Então, continuando, quando nós olhamos para as relações dentro da igreja e entendemos que há uma ordenação hierárquica que deve ser respeitada e honrada,
nós assim honramos a Deus. A gente já entendeu que Deus é que estabelece as autoridades, mas agora como é que essa autoridade se manifesta? Primeira coisa, então, essa autoridade se manifesta na relação dos pais com os filhos. Olha o que o texto de Efésios capítulo 6, 1-3 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então, a primeira relação de autoridade é a autoridade de pai para filho. E o mandamento bíblico é: filhos, honrem os pais de vocês. Honrem os pais de vocês. Olha que lindo que a Bíblia diz. Por que é que honrar o pai e a mãe é importante? E aí o texto vai dizer: quando você honra o pai e a mãe, você colhe frutos disso, vida longa. E possivelmente quando se pensa em vida longa, não é só a ideia de você viver muitos dias. Viver nesse aspecto da promessa é você ter uma vida gozando da paz de Deus. É você ter uma vida equacionada com a vontade de Deus. É Deus lhe abençoando, é Deus derramando a bênção sobre você. Não é só simplesmente viver muito, mas é viver para a glória de Deus. Você tem a bênção do eterno quando você honra seu pai e sua mãe. Então a primeira relação é com os pais. Segunda relação dos governantes. Romanos 13, 1-2, vai nos dizer algo bem interessante. Vai nos lembrar que toda autoridade foi colocada pelo Senhor. Então ele vai dizer o seguinte, olha: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocadas por Ele. Portanto, ou seja, dito isto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Olha que interessante. Paulo está dizendo que toda autoridade é estabelecida por Deus. Mas ele está dizendo também, olha, todo aquele que se rebela contra a autoridade instituída está se rebelando contra. E o que acontece com ele? Qual é a consequência da rebeldia contra a autoridade? Punição. Punição. Na relação de líderes ou com os líderes, e aqui nós chegamos ao nosso ponto. Deus levanta homens e mulheres como líderes para nos ajudar no crescimento da vida espiritual e para alcançarmos maturidade. Então, o líder que Deus colocou na sua vida, querido, o pastor, o líder de GR, a pessoa que cuida de você, pelo menos duas coisas vão acontecer. É para que a sua vida espiritual cresça e para que você alcance maturidade. Deus sempre planejou que nós crescêssemos em comunidade, não individualmente. Nós precisamos e dependemos uns dos outros. Tessalonicenses 2,8 diz: nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Aqui é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e os Tessalonicenses é aquela comunidade que Paulo pregou o evangelho por 2 semanas, mas ele teve que sair às pressas, porque ao pregar o evangelho para aquela comunidade, ela começou a sofrer perseguição e queriam matar Paulo. E por amor a Paulo, o povo diz: Paulo, você tem que sair, você tem que ir embora e deixar-nos aqui. E Paulo vai. Mas Paulo vai com o coração partido,
porque ele se deu pelaquela comunidade, e ele está pensando, o que está acontecendo com eles? Será que eles entenderam o evangelho da maneira correta? Será que eles vão continuar servindo a Deus? Será que na primeira luta que eles tiverem, eles não vão abandonar a fé? E Paulo estava sofrendo com aquilo. Então Paulo, quando manda a Timóteo levar a carta aos Tessalonicenses, Paulo recebe ali um feedback de que aquela comunidade, mesmo com apenas poucos dias de nascido de novo, eles estão respondendo ao Evangelho. E é por isso que Paulo escreve isso. Paulo diz, nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês, não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Aqui, irmãos, nós somos lembrados de que a liderança é cheia de amor para com os seus liderados. E deixa eu falar isso para vocês. Eu falei isso com a equipe de líderes ontem pela manhã, foi ontem, acho que foi ontem. Que às vezes nós vamos lidar com pessoas e tem uma palavra que surgiu há pouco tempo, que é a empatia. A empatia, ela tem mais ou menos 100 anos. Certo? A empatia é uma palavra que tem entrado no círculo evangélico e ela tem distorcido muito as nossas noções de cuidado mútuo um com o outro. A Bíblia fala sobre misericórdia. Misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é você sentir a dor do outro e ir ao encontro dele para o ajudá-lo. Então eu vou ao encontro daquele que está afundando e vou estender a mão para ele, mas eu estou segurando aqui, eu estou segurando em algo firme e estendo a mão para tirar aquele homem do buraco, da onde ele está afundando. Isso é misericórdia. Certo? Empatia, eu sinto a dor do outro e eu entro na lama com ele. Eu entro no buraco com ele. Mas o que aconteceu com isso? O que aconteceu com os dois? Eles o quê? Afundaram. Nós distorcemos tanto a ideia que se você vem e fala que você está com problema com o pai, com a mãe, com o amigo, o que a pessoa quer não é que você resolva a questão, mas é que você fique ao lado dela. E às vezes o líder ele vai ter que dar uma palavra mais simples para dizer, mas você está errado. Porque, na verdade, você não escutou aquilo que o seu líder falou, que o seu pai falou, que o seu amigo falou direito para você. Eu não posso concordar com você, mas eu posso biblicamente dizer que você precisa se arrepender e ir lá pedir perdão. O que acontece, na grande maioria das vezes, é que as pessoas se chateiam e dizem assim, não teve empatia nenhuma para comigo. Só que a empatia nesse aspecto é eu olhar para você, eu lhe abraçar e dizer, eu estou com você no seu sofrimento. Sabe qual é o problema disso? É que você nunca vai sair do buraco. E a autoridade, ou aliás, a liderança que ama, ela vai de encontro a isso. Paulo está dizendo, olha, eu amei tanto vocês, que eu compartilhei as boas novas do Evangelho, como também partilhei a minha vida para com vocês. E essa ideia é um dos contrastes que a igreja tem para com o mundo. Enquanto no mundo a guerra é sobre posição, busca por lugar no sol, a igreja em obediência se submete ao Senhor, respeitando e sendo respeitada, abençoando e sendo abençoada por uma liderança que não busca interesses próprios, mas os interesses dos outros que se manifestam, nesse caso, em apontar ao Evangelho, gastar a vida pelo próximo. A liderança, queridos, ela tem um papel crucial de tanto lhe ensinar o Evangelho, como gastar a vida por você. Qualquer
pessoa que tem autoridade sobre você e lhe ama, ele vai fazer isso, ele vai chorar com você. Mas ele vai dizer alguns nãos. A liderança alimenta, cuida e ama com o amor de Deus. E aqui nós, para honrarmos, para sermos uma igreja que honra, nós temos que ver algumas coisas. Primeiro, quantos oram por sua liderança? Quantos oram por aqueles que estão liderando? Quantos de vocês oram para que Deus continue sustentando os líderes? Olha o que Hebreus 13:7 diz. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Uma igreja que honra é uma igreja que ora por seus líderes. Repita isso comigo. Uma igreja que honra é uma igreja que ora por seus líderes. Primeira coisa, então, que nós devemos constantemente orar por nossos líderes. Segunda coisa, sujeitos ou sujeição aos líderes. 1 Coríntios 16:16 diz que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Isso aqui é Paulo falando sobre Estefanas e sua família, líderes dedicados. E Paulo está dizendo, olha, sujeita-se a essa família, a esse povo que ama o Senhor e que ama tanto vocês. Sujeição aqui não tem a ver com uma sujeição cega, não, queridos. Tem a ver com uma sujeição respeitosa de alguém que olha frutos e diz, poxa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Deixa eu atentar, deixa eu respeitá-lo, deixa eu me sujeitar a isso. Terceira coisa, obediência e submissão. Obediência e submissão enquanto a palavra de Deus é a regra. E isso deve ser visto. Mas a palavra de Deus nos chama a viver dessa maneira, a dizer, Hebreus 13:7 diz, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Obediência e submissão. Uma liderança, ou liderados devem olhar para os seus líderes. Uma igreja deve olhar para os seus líderes com esse olhar, para dizer, deixa eu tornar a vida desse líder mais fácil. E queridos, nós que lideramos, de fato, o nosso coração se entristece, chora, perdemos noite de sono, por causa de algumas dificuldades que vocês passam. E muitas vezes é preciso que a gente haja como aquele salva-vidas que está olhando um homem se afogar. Não sei se vocês sabem que tem uma regra, né? Se você vê alguém se afogando, você não pode pular abruptamente e tentar pegá-lo, porque você vai afundar com ele junto. Geralmente, porque a pessoa que não sabe nadar, ela fica se debatendo, e ela não consegue parar, porque ela está ali num nível de ansiedade, de medo, tudo junto. O que acontece para que você consiga ter um bom salvamento, ou consiga salvar aquele cara, aquela pessoa? Você dá um soco nele. Você dá um soco nele, ele vai desmaiar. Exatamente. Porque se não acontecer isso, se você pular abruptamente e tentar segurá-lo, você vai descer e vai morrer junto com ele. É isso que muitas vezes, deve acontecer com vocês. Líderes, às vezes, vão ser mais duros. Por quê? Porque quando o líder é mais duro, não é que ele te ama, não. É porque você precisa, às vezes, de um choque, de um conflito. Assim Deus faz comigo, assim Deus faz conosco. Para que a gente acorde.
Então, para que haja um bom salvamento, o salva-vida tem que dar um choque, aí o cara desmaia, ele consegue salvar a pessoa, e a pessoa vai viver bem, e nunca mais vai entrar num mar desavisado. Líderes que amam são líderes que vão ferir. A Bíblia fala que as palavras de um amigo, as feridas feitas por um amigo, são feridas restauradoras, curadoras. E a outra coisa é que líderes devem ser honrados. 1 Tessalonicenses 5,12 diz: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Deixa eu te falar o que é uma igreja que honra. Como é que uma igreja ou uma comunidade de honra? Uma comunidade de honra é uma comunidade que entende o seu papel e vive em obediência ao Senhor. Esses dias vocês estão sendo mergulhados na palavra de Deus, vocês estão cantando. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nada disso fará sentido se vocês não tiverem um encontro real com aquele que tem toda a autoridade sobre vocês e pode mudar vocês. Vai ser aquele dia, são 3 dias muito legais, muito bons, conheci gente nova, talvez até chorei um pouco no louvor, ouvi uma palavra, aprendi um pouco o que é autoridade, ok. Mas nada disso fará sentido se você não entender que a primeira autoridade a quem você precisa se submeter e honrar é a Deus. Se você não entender que a primeira autoridade que você precisa se submeter é a Deus e honrá-lo, então tudo não vai fazer sentido. É tanto que os mandamentos não começam a partir do mandamento 5, mas começa em Deus. Ele é o fundamento de todas as coisas. A comunidade que honra é uma comunidade que ama esse livro, que busca Jesus nesse livro e que se propõe a submeter-se à autoridade desse líder que é Jesus. Amém? Vamos orar? É isso. Já. Vamos orar então. A aplicação para você no dia a dia agora, que você sabe disso, é que você deve, no mínimo, pelo menos, refletir mais sobre como você reage às autoridades que Deus colocou na sua vida. Seja seu pai, seja sua mãe, seja o professor na escola, seja o seu líder de grupo de relacionamento. Você precisa agora pensar que todas essas autoridades que Deus colocou e levantou sobre a sua vida são representantes de Deus, onde você pode receber ensinamento, amor e crescer para a glória de Deus. Deixa eu orar com vocês. Pai, essa noite nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e reconhecer que muitos são os nossos desafios com relação à autoridade e líderes, mas ajuda-nos por meio do Teu Espírito a entender que o Senhor é quem dá e ajuda-nos também a honrar, Senhor Deus, para a Tua glória. Abençoa cada adolescente que ainda vai ter tantos momentos legais aqui, Senhor. Mas a minha oração, Senhor Deus, é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é a autoridade suprema, seja revelado no coração de cada um, para que eles se dobrem em reverência e entregue tudo a Ti, Senhor, porque Tu és digno. Eu oro, Senhor, essa noite em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.